Olá, amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela TV Cefa e hoje nós contamos com a presença da nossa Karina Chiarato, que ela é terapeuta holística, espírita, estudiosa do assunto e tenho certeza que ela vai trazer um material muito interessante para a gente conversar a respeito. Karina, primeiro eu quero agradecer a sua participação e vamos iniciar esse papo dos caminhos que nos levam à evolução do espírito, né, que é o fanal nosso em nível de terra e nível da transcendência, crescer sempre espiritualmente, não é? Sim, bom, primeiramente é um prazer mais uma vez receber esse convite. E eu estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem, porque é realmente um prazer muito grande estar aqui e ser contribuição de luz nesse momento que nós estamos precisando tanto de luz nas nossas vidas. Fala um pouquinho para nós da sua experiência dentro do seu campo de trabalho, dentro da doutrina, dos caminhos que contribuem para a gente, que a gente deve buscar para melhorar sempre espiritualmente. Sabe que eu acho que falar um pouquinho dessa trajetória é um pouquinho também falar sobre o nosso tema de hoje, porque eu vim pensando sobre isso. Há tão pouco tempo atrás eu advogava, eu era uma advogada, tinha um escritório e as coisas mudam. E a vida muda. Hoje eu tenho uma clínica, sou terapeuta, trabalho com constelação familiar, atendo pessoas do Brasil e do mundo, hoje mais de 14 países é a minha área de atuação, hoje no mundo todo. E a gente para um pouquinho para refletir que as coisas evoluem, as coisas mudam. E nós, como espírita, tendo toda essa minha trajetória, com base, como eu estava falando agora há pouco, dentro desse amor que Cristo nos ensinou. E levar isso para as pessoas hoje me dá uma alegria, uma satisfação, poder vir de um final de semana, como foi esse último, com um seminário que foi, né, no Loreto Flores, lá em Potirendaba, trabalhar com tantas pessoas que não teriam oportunidade se não fosse através de um trabalho espiritual. Então você começa a falar: uau, que papel que é esse, que comunicação que é essa que eu estou praticando com a minha vida. Então, primeiro eu preciso me ouvir, me conectar, ouvir Deus, né, na minha vida, saber que aqui nós estamos nos comunicando. É a base do nosso desenvolvimento, a comunicação. Não tem outro caminho. Tudo, se você parar tudo, absolutamente tudo nessa vida, é uma comunicação. Aliás, o Cristo, ele saiu de um local que nós não temos ideia, né, de onde seja, para vir à Terra, para comunicar conosco, para dar um recadinho, né? Eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui agora, né, falando conosco, né? Olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, preste atenção. Eu vou dar um recadinho. Imagina, Jesus veio comunicar conosco, ele só veio fazer isso, não veio fazer mais nada. O resto foi paralelos, consequências, né? Que ele curou tanta gente, auxiliou tantas pessoas, mas o propósito dele era comunicar conosco. Falar da transcendência, falar de Deus, né? Porque um outro problema gravíssimo é você não entender que Deus criou você para você ser feliz, para você ser um ser iluminado, para ser um ser puro. Deus criou isso e dá todas as possibilidades para você usufruir, para você desfrutar dessas benesses divinas. Agora, ele falou através dos mandamentos, Jesus colocou isso de uma forma mais alargada. Depois o Kardec vem e dá uma pincelada e faz com que a gente entenda a proposta de Jesus. Então, esse diálogo a gente tem que começar a fazer conosco, né? Conosco. E esse momento é muito propício. Nós estamos entrando no mês de dezembro. É um momento que as pessoas elas ficam mais sensibilizadas. É um momento hoje onde nós
paramos um pouquinho para olhar um pouquinho para nós. Muitas pessoas me procuram na clínica falando, né? Nossa, estou atravessando um momento muito difícil da minha vida. A minha filha está adoecida. Eu não sei mais o que eu faço. Quantas pessoas nos procuram falando que está com algum problema e a gente para um pouquinho e fala: você olhou nos olhos dela? Você falou com ela olhando nos olhos? Você conseguiu olhar para sua filha no seu local de trabalho? Às vezes a gente fica pensando em tantas coisas, como que eu vou fazer? É parar para me olhar, para saber o que eu posso fazer para me melhorar, como me comunicar. Eu falo sempre, hoje tem um mal dentro das casas das pessoas, que esse mal é a falta de comunicação entre um casal. As pessoas não estão se falando, não estão se olhando, não estão sendo empáticas, elas só julgam, criticam. Elas ficam procurando os defeitos nas pessoas, porque ela se critica tanto. Sempre começa por você. Todas as questões que nós precisamos resolver sempre começa dentro de nós. A reforma íntima é um veículo. O espírita que hoje não conseguiu entender esse processo da reforma íntima está perdendo tempo, porque nós caminhamos a passos largos a partir do momento que eu faço essa reforma íntima em mim. Eu consigo me comunicar melhor com você. Não é apenas o uso de uma palavra bonita. Às vezes é só o seu olhar que você fala. Você fala com a alma através dos seus olhos. E aí você olha para uma pessoa com empatia, com abertura. Você se disponibiliza para essa pessoa. Às vezes tudo que ela precisa não é que você dê um bom conselho. Tudo que uma pessoa precisa, às vezes, é falar e você apenas ouvir. Isso também faz parte de uma boa comunicação, uma comunicação eficaz. Então, para que eu possa trilhar um caminho de desenvolvimento, eu preciso saber quais são as minhas dores, minhas feridas, me tratar para que eu possa, sim, ser parte de um processo de evolução muito maior de uma sociedade, que eu vejo como sendo exatamente isso que o próprio Cristo nos trouxe, como o senhor acabou de falar, né? Essa compaixão, esse olhar amoroso, essa disponibilidade de ser, de estar presente neste momento. Tem muitas pessoas ou vivem no passado, ou vivem lá no futuro, ou vivem em depressão, ou vivem em ansiedade, porque não estão vivendo o presente, não estão aqui nesse momento presente, e a vida acontece aqui e agora. Então, saber se comunicar é estar presente, é estar em estado de presença. Karina, eu vejo muitas pessoas reclamam demais. E hoje nós sabemos que na nossa possibilidade de educar nossos filhos, a gente deveria trazer para eles uma palavra sempre de incentivo, sempre explicando o porquê das coisas, porque quase sempre a criatura chega e reclama: não, mas aconteceu isso comigo. Aí sim, às vezes a pessoa, para encerrar: não liga não. Esse momento é um momento que aí a comunicação seria extremamente positiva. Tipo, você está aborrecido porque aconteceu isso? Mas deixa eu explicar. A vida é assim, isso acontece, coisa e tal. Se você pensar dessa forma, você teria que matar na origem aquela, não a reclamação para nós outros que somos pais, quer dizer, com quem os filhos vão dialogar e vão conversar e vão acreditar que possamos fazer alguma coisa. Mas na educação dessas crianças, seria muito importante que a gente as trabalhasse no sentido de que elas não ficassem reclamando também de tudo. Mas, via de regra, os filhos copiam o que os pais fazem. Perfeito. E o que a gente vê muito hoje são pessoas reclamonas. Chega em casa: estou com dor aqui. Aí, outro dia: você viu o que aconteceu? A pessoa está sempre reclamando e colocando coisas ruins no diálogo, né? Isso vai impregnando o ambiente e principalmente as crianças que ficam antenadas
Eu tenho 6 netos, né? Então, às vezes estão do nosso lado, está conversando, de repente um dá um pitaquinho, né? Ah, não, mas, quer dizer, entrou na conversa, percebeu o que a gente estava falando, coisa e tal. Estão antenados. Muito. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa comunicação, fazendo-a de uma forma positiva, de uma forma a levantar o astral e a diretamente, fazendo com que a pessoa passe mais a agradecer do que reclamar, não é? Os pais, eles são exemplos. E as crianças funcionam como esponjinhas. As crianças absorvem tudo, absolutamente tudo o que está dentro daquela frequência daquela casa. Então, quando nós temos a educação de uma criança que ela chega reclamando, a primeira coisa que os pais precisam fazer, como eles conseguiram já se acolher, já lidar com as suas feridas, ele vai e acolhe aquela criança. Entende a necessidade de você estar bem, para que você entenda a necessidade daquela criança e faça o acolhimento. Porque se ela está com raiva, se ela está nervosa, se ela está chateada, se ela está triste, você vai acolher, porque aquilo é uma dor para aquela criança e às vezes ela não sabe ainda lidar com as emoções. Ela está em pleno desenvolvimento emocional, ela está em pleno desenvolvimento psicológico, então ela precisa de um acolhimento. Quando esse pai e essa mãe está ali centrado, presente, observando o que está acontecendo com os seus filhos, ele vai e acolhe aquela criança nas suas dores. E diga, né? E diz para essa criança, sim, isso faz parte. Isso acontece conosco, as coisas acontecem, mas como eu vou lidar com essas situações é que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida. Então, esse acolhimento, como você disse, do netinho que presta atenção e ele vai participar, então dependendo da sua comunicação, se ela é uma comunicação raivosa com o seu marido, se você é agressiva, se você grita, se o seu marido chega e não se comunica, se fecha em seus problemas, isso tudo é como se fosse uma pólvora, vai se espalhando ali e de repente causa uma explosão. Quando uma criança chega, hoje a gente consegue ver isso, muitos pais chegam até nós falando assim, você atende criança porque o meu filho está com esse problema, aí nós vamos fazer o quê? Tratar primeiro os pais, acolher esses pais que também foram criança um dia, então trazer esse conhecimento dessa comunicação interna, porque existem várias comunicações, mas a comunicação interna, onde você se comunica com você mesmo, e essa comunicação divina, onde você se conecta com uma energia, com Deus, com esse campo que está aqui, disponível para que a gente se conecte, para que a gente possa ficar mais leve, mais livre. Esse conhecimento que Jesus trouxe é para que a gente use, não apenas para a gente decorar, mas é para pôr em prática. Isso que precisa acontecer. Então, esse acolhimento vai fazer a diferença não hoje só para a vida de um filho, mas é para uma sociedade toda. E a gente está percebendo que, infelizmente, a evolução ela traz bastante coisas boas, mas também, às vezes, muito cuidado, porque pode trazer coisas ruins. Hoje, com o celular, em casa, por exemplo, às vezes na hora de almoço, porque a avó sempre fala assim, o fogão age, né? E a mesa fala. Porque a pessoa, na hora que está fazendo a comida, ela fica calada ali, vendo para não errar nada, e ela não abre a boca. Mas depois vai à mesa e vão conversar. E hoje o pessoal senta à mesa, mesmo em restaurante, fora ou dentro de casa, pega o celular e fica ali. Perdeu um grande momento, uma grande oportunidade de estar conversando. E aí, como é que você está? Tudo bem? O que aconteceu? Porque a gente tem que fazer a catarse, né? Às vezes até conversando os nossos problemas já alivia. E tendo alguém que escute. Agora, com o celular, o pessoal... Outro dia eu estava em casa mesmo, domingo nós reunimos com a família inteira, meus filhos, o genro, a nora. Eu olhei assim, estava todo mundo sentado com o celular. E aí eu tive que falar com eles, assim, meu Deus, mas como? Nós estamos aqui reunidos, podemos conversar, trocar ideias, cada um no seu celular. E isso gerou um problema grave que é o bloqueio da comunicação. E quantas vezes a gente, numa conversa assim informal,
pode dar uma solução, né, para um problema e que para a pessoa, a priori, é muito difícil, muito complicado, e numa conversa ali, várias pessoas, várias mentes, pode trazer uma contribuição, mas o diálogo é fundamental, a conversa. Eu tenho uma frase que para mim é lapidar: toda problemática cuja solução não seja pelo diálogo, a solução é pior do que o problema. Não é? Então, quer dizer, você tem que dialogar, vamos conversar, o que nós podemos fazer, mesmo que seja para tomar uma decisão ruim, negativa, nós temos que conversar. Agora, quando a gente não conversa e já parte logo para a vingança ou a retaliação, aí vai sofrer todo mundo, né? Muito. E se você observar, esse movimento é um fechamento, porque estou eu com uma tela, só que eu não estou tendo tempo para olhar para mim nem para o outro. Eu fico observando coisas que não é no momento presente e tem muita ilusão, muita coisa que está mentira, ali, né? muita coisa que enganos, né? Engana as pessoas, porque eu me lembro muito bem da minha filha, né, que teve bebê agora, e ela falava assim: nossa, porque eu vejo que, nossa, dá conta, trabalha, faz isso, faz aquilo com o bebê e amamenta, e enfim, são tantas coisas que essas blogueiras fazem. Só que existe a realidade. Aí a pessoa, e não só a minha filha, mas outras pessoas que eu acompanhei nesse processo, que também tiveram filhos e netos e vieram conversar comigo, que se frustram, porque a realidade é outra. Porque realmente tem que acordar na madrugada. Realmente você precisa, você que é mãe, você sabe que você precisa ter uma atenção presente. Não dá para ficar gravando e postando. É um desafio muito grande para as mães agora, para quem está com criança pequenininha, se comparar também. Porque a comunicação que vem, né, hoje, que não é nem tanto pela TV, mas é sim pelo celular, essa comunicação que vem que é tudo muito fácil. E aí no primeiro problema, no primeiro desafio que você encontra, você fala: nossa, mas não era assim com as outras pessoas, por que comigo eu estou fazendo errado? Como que você vai saber se você está fazendo errado se você não praticar, se você não testar? Como a solução? Se eu não coloco em prática, como que eu vou saber se é certo, se é errado? Então eu preciso ter consciência. A consciência que a gente fala tanto, precisamos ter consciência de qual é o meu papel, qual é o meu lugar dentro da minha família. Esse momento de interagir, uma vez o meu marido me disse, você está ficando só no celular, você fica no celular o tempo todo. Eu parei, ao invés de achar aquilo como uma crítica, eu falei: ele está vendo o que eu não estou vendo? Obrigada por ver. Por me alertar. Por quê? Porque eu trabalho, eu atendo, eu gravo vídeo, eu faço e conversa com um, com o outro. E aquilo estava me... Então, não, agora é o tempo de ficar sem celular. Eu me dei esse presente de me desligar também. Então, eu comecei a observar e falei: não, se ele está observando, ele está enxergando coisas que eu não estou vendo. E agradeci. Outra coisa, Karina, Jesus, quando ele colocou amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a você mesmo, o amar-se é o ponto inicial de tudo. Se você não parar e pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso me presentear, você acaba entrando numa escravidão danada, vivendo só o mundo dos outros, do mundo aí externo, exterior, e deixa de se questionar: o que eu estou fazendo para mim? Para eu crescer, para eu progredir, para eu estar em paz? Porque você tem que estar muito bem com você para você estar bem com os outros. Se você entrar nessa roda viva, você começa a se desgastar. Hoje existe a burnout, né, que é a síndrome do trabalho excessivo. Não é trabalho só físico, é trabalho mental de você ficar elucubrando em cima de muitas coisas e acaba se desgastando. E por isso, depois que se desgasta mesmo, a pessoa vai procurar o terapeuta dizendo: eu estou tão cansado. Mas você tem trabalhado fisicamente? Não, fisicamente eu não faço. Mas por que você está cansado? Porque o nosso cérebro gasta muita energia. O cérebro nosso tem 1,5 kg, né?
ele gasta 20% da nossa energia. Só o cérebro, 80% sobra para o resto do corpo. Agora imaginemos uma pessoa que fica maquinando o tempo todo, pensando, refletindo, analisando, ele gasta 30%, 40%. O que vai sobrar para o corpo? Muito pouco. Por isso que a pessoa diz, estou tão cansado. Por conta de uma mentalização exacerbada, acelerada, com gasto de energia disfuncional, né? Então a gente precisava estar parando e pensando um pouco, o que eu posso fazer para ter uma vida saudável, para estar bem, para eu continuar de boa para enfrentar o que virá pela frente, né? Agora a pessoa entra no Maria vai com as outras, né? Mas todo mundo faz. E aí acaba desgastando, depois fica muito difícil. E se você gasta uma energia para ter os pensamentos normais nossos do dia a dia, agora você imagine se você tiver pensamentos negativos e recorrentes. O quanto de energia que você vai gastar. E aí você chega lá na clínica e fala, Karina, eu não estou aguentando mais, estou com burnout, eu estou com essa síndrome, estou com isso, estou com aquilo. Você sabe, uma dica, né, para todo mundo, sabe o que é a primeira coisa que eu peço para todos fazerem? Respire. Inspira pelo nariz e solta pela boca 3 vezes. Nesse período que você faz essa respiração, você não consegue pensar em absolutamente nada. Você desliga. Você se desliga, você desliga o seu cérebro para que ele apenas faça uma respiração consciente. Ó, de novo a consciência aqui. Quando você toma consciência de muitas coisas da sua vida, como respirar, como piscar os olhos, é uma coisa que fazemos tão no automático e a partir do momento que você toma essa consciência, você vai transmitir para o seu corpo uma comunicação. Calma, você não precisa mais estar acelerado. Agora você pode se manter calma. Está tudo bem. Você entende que eu falo que hoje eu descobri, né, ao longo desses anos de muito estudo, o quanto que a comunicação ela é uma ferramenta eficaz para você se comunicar com você mesmo e com todas as pessoas. E isso é algo que nós, né, tomamos essa consciência a cada dia, a cada palestra, a cada vídeo. Veja, você falou aí sobre a respiração. Quando a gente respira, essa proposta existia uma psicóloga na PUC, lá em Campinas, e ela, quando a pessoa estava assim muito ansiosa, ela mandava respirar 5 vezes, enchendo o peito de ar, contando até 5, né? Como se fosse 5 segundos, depois soltava, enchia o peito de novo, contava 5 segundos, depois soltava, quer dizer, depois de 5 incursões respiratórias, quando você enche o peito e segura, você comprime seu coração. O pulmão enche e comprime o coração. Aquele coração que está batendo depressa, ele começa a bater devagar. Aquele fato de o coração bater devagar já dá uma sensação de acalmia. Porque quando o coração está muito acelerado, taquicárdico, né, por conta de uma adrenalina que a gente libera, pela tensão, dá um desconforto. Agora, quando você enche o peito, que você falou quem desliga, é lógico, eu estou pensando aqui em contar os 5 segundos, fazer a minha respiração, eu já desliguei do problema. E aí, então, eu seguro o meu coração e ele fica preso ali 1 minutinho. Com isso, ele vai diminuir o batimento. Depois de 5 incursões, que devem ser feitas de manhã, de tarde e de noite, nessa mesma linha de raciocínio, enchendo o peito, contando 5 segundos e soltando, como se a gente quisesse esvaziar todo o nosso pulmão, pois enchendo como se a gente quisesse encher uma bola. Quer dizer, isso faz com que você já desligue do problema e fique bem tranquilo. Então, existe o lado psicológico e o lado físico. Físico, exato. Também da respiração. E isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta que nós podemos utilizar
o tempo todo está aqui disponível. Que é respiração. E essa respiração, eu falo para as pessoas de uma maneira muito alegre, muito leve, que é, ao inspirar, tome a vida, tome tudo, tome a vida com tudo que ela carrega. E ao expirar, solte tudo aquilo que não serve mais, inclusive o gás carbônico. Então eu falo para as pessoas assim, faça esse movimento de inspirar para você comunicar ao seu corpo que realmente você está no comando da sua vida, você está consciente, você segura, você vai acalmando, aquilo não tem pensamento que vai entrar nesse momento da sua prática. E eu falo para as pessoas, você fazendo essas respirações com frequência, está passando por uma situação que não está achando solução, faça as respirações, é incrível, você oxigena seu cérebro. Karina, nós temos que encerrar o programa, que pena, que delícia! Né? Passou tão rápido! Olha, falando de respiração, pouca gente sabe disso. A comida é responsável por 20% da nossa energia, só 20%. 80% da nossa energia é pela respiração, pela energia que promana da natureza, das árvores, dos animais, da terra e do sol. Então, as pessoas hoje estressadas ou muito focadas no computador, no celular, no tablet ou até mesmo pensando nos problemas, a pessoa não respira. E falta oxigênio no cérebro. E aí a pessoa tem tontura e vai dizer que tem labirintite. Não, não é labirintite, é uma vertigem, tontura, vertigem psicogênica, porque ela está criando isso por falta de respirar. Então, aproveitando a dica aqui da nossa Karina, respire muitas vezes, enchendo o peito durante o dia. E respirando bastante, com muita energia, vem para cá conosco na semana que vem, para um novo Papo do Bem, pela TV Cefa, aqui, que fazemos toda quarta-feira, para que vocês possam participar desse Papo do Bem conosco.